Sabe, existe um mundo quase invisível que movimenta uma quantidade absurda de dinheiro público todo ano. É o universo das compras do governo, um sistema super complexo que decide como a nossa grana é gasta. E olha, entender como ele funciona e principalmente onde ele falha é crucial. E quando a gente fala em quantidade absurda, não é exagero. A gente está falando de quase R$ 1 trilhão por ano. É o poder de compra do Estado brasileiro, uma fatia gigantesca do orçamento que paga desde o cafezinho lá na repartição pública até as maiores obras de infraestrutura que a gente vê por aí. Então, a pergunta de R$ 1 trilhão é: para onde vai todo esse dinheiro? Como é que o sistema deveria funcionar e onde é que ele está falhando? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o tamanho desse gigante das compras. Depois, vamos mergulhar nas licitações, vendo a briga entre as regras e a realidade. A gente vai ver também quem fiscaliza tudo isso, falar sobre a grande reforma que está rolando e, no final, pensar um pouco sobre o futuro da governança no país. Então, vamos começar pelo básico. O que são essas compras públicas? Pensa assim, é como se fosse o carrinho de compras gigante do governo. É ele que abastece toda a máquina pública para que ela possa funcionar e entregar os serviços que a população precisa. E olha, a variedade de coisas nesse carrinho é impressionante. Não é só obra e material de escritório, não. A gente está falando da merenda na escola, do remédio no posto de saúde e até de coisas super específicas, tipo medicamentos veterinários, que são fundamentais para o nosso agronegócio. Ou seja, essas compras impactam a vida de todo mundo, diretamente. Ok, agora a gente chega no coração do sistema, a tal da licitação. Existe todo um plano, sabe? Um conjunto de regras feito para garantir que tudo seja justo e eficiente. Mas, como a gente vai ver, a realidade nem sempre segue esse roteiro. A ideia por trás da licitação é, na verdade, bem simples e poderosa. É criar uma competição justa entre as empresas para que o governo consiga comprar o melhor produto ou o melhor serviço pelo menor preço possível. E tudo isso de forma super transparente. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro: o almoxarifado virtual nacional. O processo é todo estruturado. Primeiro, o governo publica o edital eletrônico. Aí, as empresas interessadas entram na disputa, competindo abertamente. Depois, definem os vencedores, assinam os contratos e só então o serviço começa. É um passo a passo desenhado para garantir que tudo corra bem, sem falcatrua. Pois é, mas e quando o jogo não é limpo? Quando as regras são quebradas? Agora a gente vai para o outro lado da moeda, a realidade da fraude. E vamos usar um caso que aconteceu lá em Mato Grosso para ilustrar isso. E olha só essa citação da investigação da Operação Areia Movediça. Ela mostra direitinho como a fraude acontece na prática. Não é um errinho bobo, não. É uma série de ações pensadas para manipular o resultado, simular pesquisa de preço, usar orçamento falso. É um esquema. E cada real que é desviado aqui é um real a menos na estrada, no hospital, na nossa segurança. Então, o resumo da ópera é o seguinte: de um lado, o plano, que quer competição, preço baixo e regras claras. Do outro, a realidade da fraude, como no caso de Mato Grosso, que resulta em direcionamento, superfaturamento e documento falso. É o sistema ideal sendo totalmente sabotado. E o custo, claro, sai do nosso bolso. Beleza, mas se o sistema pode ser fraudado, quem é que está de olho nisso? Quem fiscaliza? É aí que entram os fiscais do poder, como os tribunais de contas. São órgãos criados exatamente para isso, auditar e fiscalizar como o dinheiro público está sendo usado. E uma das ferramentas mais poderosas que esses órgãos têm na mão é a chamada medida cautelar. Pensa nela como um cartão vermelho temporário. Se um fiscal desconfia de alguma coisa errada num contrato, ele pode usar a cautelar para pausar tudo, sabe? Isso evita um prejuízo maior enquanto o caso é investigado com calma. Para a gente ver isso funcionando na prática, vamos dar uma olhada num caso real lá de Curitiba. Envolveu uma briga jurídica bem complexa sobre a coleta de lixo e a necessidade de um contrato emergencial. E olha, a situação virou uma verdadeira montanha-russa jurídica. Em fevereiro, a prefeitura tenta a contratação emergencial. Aí a empresa antiga vai lá e consegue uma cautelar para parar o processo. Mas, em março, o próprio Tribunal de Contas derruba essa cautelar. E em abril, finalmente, a prefeitura ganha o sinal verde para seguir em frente. Foi uma reviravolta e tanto. Mas por que essa reviravolta toda? Basicamente por duas razões importantíssimas. Primeiro, o tribunal entendeu que prorrogar o contrato antigo era uma opção, não uma obrigação da prefeitura.
E o ponto principal: descobriram que a empresa que estava pedindo a prorrogação estava, na verdade, impedida de contratar com o poder público. Isso mudou completamente o jogo. Bom, diante de tantos desafios e problemas, o Brasil está passando por uma grande reforma. Novas leis estão sendo criadas e novas instituições estão sendo fortalecidas para tentar consertar essas falhas do sistema. E a peça central dessa reforma toda é a nova Lei de Licitações e Contratos. A ideia é substituir aquele monte de regras antigas por algo mais moderno, que aumente a transparência e principalmente feche as brechas que sempre permitiram as fraudes. Só que uma lei nova, por si só, não faz milagre, né? Por isso, está rolando um esforço gigantesco de capacitação no país inteiro. Servidores públicos de todos os cantos, do Maranhão à Varginha, em Minas, estão participando de encontros para aprender a usar a nova lei. O objetivo é claro: fazer a reforma sair do papel e funcionar na prática. E além de leis novas, a reforma também significa fortalecer as instituições. Um exemplo perfeito disso é o que aconteceu com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A trajetória da ANPD é bem impressionante, olha só. Ela nasceu em 2018 como um órgão ligado direto à presidência. Em 2022 já virou uma autarquia, ganhando mais autonomia. E agora, em 2026, foi elevada ao status de agência reguladora. Isso dá a ela muito mais poder e independência. E o que isso significa na prática? Bom, significa mais grana e autonomia administrativa, uma estrutura bem mais robusta com 200 novos especialistas, poder para criar regras mais duras e também novas responsabilidades, como a de proteger crianças e adolescentes na internet. Ou seja, é um guardião bem mais forte para o sistema. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise, mas a história, claro, está longe de terminar. O que a gente viu aqui é uma batalha que não para, sabe? Entre os problemas antigos de um sistema super burocrático e as novas reformas que estão tentando trazer mais transparência e eficiência. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Com novas leis, com agências mais fortes. Será que a balança finalmente vai pender de vez para o lado da transparência e do bom uso do nosso dinheiro? Bom, essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.